Capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e para aprender do seu santo templo. Glória a Deus, aleluia. O salmista, ele tinha prazer de estar na casa do Senhor, ele tinha prazer de estar na presença do Senhor, de estar fazendo a vontade de Deus. E nós devemos ter também este prazer de estar na casa de Deus, de estar fazendo a sua vontade, porque é isso que o Senhor se agrada de nós. Ele quer um crente que o adore e que o exalte em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória aleluia. a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração dando início a este anos, meu Deus, e dos irmãos que ainda vão chegar, meu Pai. Nós oramos, meu Deus, para que o Senhor venha dar direção neste momento, meu Deus, que o Senhor venha dirigir os louvores, que o Senhor venha estar, meu Deus amado, no meio de cada um de nós com a tua presença, nos renovando, nos restaurando, meu Deus amado, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, que nós venhamos ser edificados, meu Deus, pelo poder da tua palavra, Pai, e que tua vontade venha ser feita em nossa vida, em nossos corações, em todos os momentos, meu Deus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os palmas de agradecem ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor por salvação de almas aqui nesta cidade, meu Deus, nesta cantina, nos bairros, meu Deus amado. Apresentamos os vizinhos de cada um dos irmãos que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus. Nós oramos para que o Espírito Santo venha fazer uma obra maravilhosa no coração de cada vida, de cada alma, para que assim eles possam ter a salvação em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Suas palmas agradecem ao nome do Senhor Jesus. Belas palavras de Deus, livro que nos conduz à salvação. Infalível a palavra de Deus, infalível a palavra de Deus que traz cura e liberdade ao coração. Perfeita, boa, perfeita, agradável, devemos a ela
resplandecer. Luz que ilumina o caminho, somente nela tenho que crer. Incalculáveis são as bênçãos para quem nela andar. Arma de ataque, mas tem que saber manusear. É a palavra de Deus que guarda no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, fique de pé, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 55. Glória a Deus, vamos estar fazendo a leitura. Hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, dia 8 de dezembro, dia da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia, ela é muito importante. E quão privilegiado nós somos por ter esta palavra, pelo Senhor Jesus, por nosso Deus ter deixado esta palavra para nós seguirmos aqui nesta terra, amém? Glória a Deus. Uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Coloque sua Bíblia no seu assento e aplaude a palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Devemos buscar o Senhor em todo o tempo, a tempo e a fora de tempo, porque essa é a vontade dele, amém? Que nós o busquemos e que nós coloquemos ele como primícia em nossas vidas, o Senhor em primeiro lugar, amém? Glória a Deus. Neste momento
Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor, amém? Vamos continuar com a adoração, com os louvores, com a banda, em nome de Jesus. Com a graça do Senhor. A graça do Senhor. Falou estas palavras. Estamos aqui reunidos no nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Qual é o nome dele, amada igreja? Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar aquele teu problema, de contar aquilo que você está passando ao Senhor, porque Ele pode resolver todos os problemas e todas as aflições. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Dê mais um louvor de palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. A Bíblia e o celular. Já imaginou o que aconteceria se tratássemos nossa Bíblia do jeito que tratamos o nosso celular? E se sempre carregássemos a Bíblia no nosso bolso ou na bolsa? E se dessemos uma olhada nela várias vezes ao dia? E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa ou no escritório? E se a usássemos para enviar mensagem aos nossos amigos? Hoje é o dia da Bíblia, que para nós é muito importante. Um livro de tanta valia, nosso guia deslumbrante. Lâmpada para os pés, luz que dissipa a escuridão, sabedoria que desfaz o revés, divina pia, vera revelação. Tantos autores a escreveram inspirados, durante milênios a fios, por Deus guiado, cada letra, palavra e ensinamento, em perfeito e intrigante pareamento. Amém. Glória a Deus, aplauda Amém. Glória a Deus. ao Senhor. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aplaude mais forte ao Senhor Jesus Cristo, porque a adoração é somente para Ele, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus eterno, Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor Jesus. A Bíblia, amém? Depois deste poema. Peço que a igreja se sente. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, e versículos 6 e 7. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Glória a Deus, aleluia. Põe as ofertas na casa de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Queria contar um testemunho
Sempre eu tenho o costume de acordar de manhã e entregar meu dia a Deus. Que o Senhor venha abençoar meu dia, que eu possa ter um dia de vitória. E hoje não foi diferente, me acordei pela manhã, né, e saí para a rua para poder fazer as compras da semana, né. E sempre quando eu recebo meu pagamento, eu ponho separado já meu dízimo na capinha do meu celular. E hoje eu me acordei e coloquei o dinheiro também, que eu ia fazer as compras tudo junto e saí para a rua. Quando cheguei já ali próximo ao posto Boa Vista, coloquei a gasolina na minha moto e aí desci na avenida. Quando eu cheguei em frente à delegacia, meu aparelho celular caiu, né, com o dinheiro e tudo. E eu saí, né, quando eu cheguei já lá em frente à peixaria do Dila, eu passei a mão no meu bolso e nem encontrei mais meu celular, eu perdi meu celular, voltei. Mas para a glória de Deus, irmãos, estava intacto. Tanta gente na avenida passando, mas passavam por cima, mas ninguém viu. Para a glória de Deus, eu recuperei meu celular, e isso glorifica a Deus, porque Deus foi quem guardou, e eu creio assim que Deus, ele estava ali, né, protegendo, porque eu ia voltar para pegar, e eu glorifico a Deus. Então, peço para a igreja fique de pé, e glorifica a Deus, porque Deus é fiel, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus de poder, Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, meu Senhor, por cada dizimista, cada ofertante da Tua casa, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, derramar em nossa mente, nosso coração, o desejo, Pai, de fazer o cumprimento da Tua palavra. Deus Santo, Deus bendito, abençoa, meu Senhor, cada dizimista, cada ofertante, Pai. Derrama bênção sem medida sobre a vida de cada um. Assim, meu Deus, nós te agradecemos pela Tua bondade e Tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplaude bem de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 4 e versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Esta palavra é alimento, esta palavra ela é vida, esta palavra ela é o que nós temos para chegar até o céu. Amém? Seguindo esta palavra, nós estamos no caminho certo, o caminho do Senhor Jesus Cristo, a qual nós aceitamos a Ele para ter a nossa salvação. Glória a Deus. Neste momento chamo aqui as adoradoras que estarão com um louvor, a serva de Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos ao Senhor, apresentando, meu Deus, a vida do Antônio Rodrigues, ó Pai, que fez esta cirurgia e está com estas complicações, ó Pai amado. Nós oramos, meu Deus, que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha restituir a saúde do Antônio Rodrigues, ó Deus, e dar também a libertação para esta vida, salvando, meu Deus amado, e que ele venha, meu Deus querido, voltar para os teus caminhos, de te aceitar, ó Pai amado. Em nome de Jesus nós oramos e
engrandece ao nome do Senhor Jesus. De pé, igreja, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 30 e versículo 5. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Amém? A palavra de Deus, já foi falado de alimento, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é proteção, porque como está escrito aqui, ela é escudo para todos aqueles que nele confiam, amém? Glória a Deus, aleluia. Antes de fazermos a oração e abençoados, meu Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Suas palmas engrandecem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja poder sentar e a palavra está com o céu de Deus, pastor Nilton Marcos. Saúde, amada igreja, com a graça do Senhor. Meus amigos e amigas que nos visitam, boa noite. Sinta-se bem em nosso meio. Quero falar para a igreja que nesse ano estaremos comemorando o Natal no dia 24 de dezembro. Será numa terça-feira. A campanha 7 Passos para o Milagre vai terminar no dia 17. E na próxima terça, para eu falar para a igreja, faz promessas financeiras. Nesse ano no próximo ano eu vou comprar uma casa, no próximo ano eu vou comprar um carro, no próximo ano eu vou emagrecer. Essas promessas, né? Então, o Senhor tocou no meu coração para falar para a igreja, fazer promessas espirituais. Nesse ano de 2025, eu vou ganhar seu papel. Você vai anotar o que você quer nesse ano 2025, espiritualmente falando. O que você quer, o que você quer e o que você vai se esforçar para fazer nesse ano, 2025. Aí você vai trazer o seu papel e no culto da virada estaremos fazendo a oração em nome de Jesus. Amém? Que tudo é possível ao que crê. Se você tem um dom espiritual, eu quero outro dom espiritual. Porque a palavra de Deus diz: nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno.
e receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Amém. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Pode sentar. Hoje nós comemoramos o dia da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é através dela que Deus se revela à humanidade. A Bíblia, ela fala conosco. E nessa mensagem nós iremos ver muitas maneiras diferentes que Deus falou no passado e como Ele está falando no presente. Amém? O escritor aos Hebreus, ele disse: havendo Deus falado antigamente e de muitas maneiras. A humanidade, ela não está no escuro. Ou seja, a palavra de Deus diz que Deus, Ele fala à humanidade de muitas maneiras diferentes. Uma das maneiras que Deus fala, a palavra de Deus diz, é através de tudo aquilo que Ele criou. Você olha para o céu, você olha para as estrelas, você olha para o mar, você olha para as montanhas, tudo aquilo que foi criado, Deus fala através dessas coisas. Os filósofos, que eram pensadores do passado, ele dizia o seguinte: ele não conhecia a Bíblia, mas ele dizia, porque ele observava as coisas, e eles observando as estações do ano, observando as estrelas, o sol, a lua, os filósofos, um dos grandes filósofos chamado Aristóteles, ele disse: existe uma mente suprema que criou todas essas coisas. Então, Deus falou com aquele filósofo através das coisas criadas. E muitos outros também. A palavra de Deus diz que Deus, Ele falou aos profetas, um profeta chamado Noé. Noé, ele foi uma das primeiras pessoas da terra, depois de Adão, que ouviu a voz de Deus. A palavra de Deus diz que Deus falou a Noé. Por que Deus falou a Noé? A Bíblia Sagrada diz que Deus havia feito o homem, feito a mulher, e por causa da desobediência à palavra de Deus, o ser humano caiu no pecado. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela transforma, vivifica. Mas se nós não obedecermos à palavra de Deus, essa palavra pode trazer maldição. A palavra de Deus, ela nos traz bênção ou maldição.
Deus, ele falou para o povo antigo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção é quando vocês ouvirem a minha palavra e obedecer. A maldição é quando vocês ouvirem a minha palavra e não obedecer. Deus, ele falou através de Noé. Aquelas pessoas que viviam no passado, que moravam ali, nas regiões onde Noé morava, eles ouviram a palavra de Deus por meio de Noé, porque Deus falou a Noé: Noé, eu vou destruir o ser humano, eu vou destruir os animais da terra por causa da multiplicação do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus resolveu destruir o ser humano no tempo do dilúvio, porque o pecado se multiplicou. Deus havia feito o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança, mas por causa da desobediência à palavra de Deus, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, à medida que foi nascendo mais pessoas, o pecado foi multiplicando mais e mais. E assim veio o arrependimento de Deus. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, porque eles se desviaram do caminho do Senhor, porque eles se desviaram da palavra de Deus. Mas Deus viu o homem na terra, o homem que era reto, o homem que era justo, o homem que procurava fazer a vontade de Deus. Noé. O Senhor viu Noé com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, a esposa de Noé, a esposa dos filhos. Mas Deus viu Noé e viu o homem justo. Esse homem, ele se desviava do mal. Então Deus resolveu destruir toda a humanidade naquela época. Mas porque Noé estava obedecendo a vontade de Deus, se desviando do pecado, se afastando da corrupção, Deus resolveu fazer uma aliança com Noé. Aleluia. Aqueles que fazem a vontade de Deus recebem a graça de Deus. Amém? Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça. Ele achou graça diante, aí em Gênesis 6, ele achou graça diante dos olhos de Deus, porque ele era um homem reto, justo e temente a Deus. E Deus disse para Noé: Noé, eu vou destruir a terra, vou destruir os seres humanos, os animais, mas tu vai construir uma arca. Aí Deus deu ali toda a medida da arca para Noé. E a palavra de Deus diz que Noé, ele passou um tempo para fazer aquela arca, ele e os filhos dele, mas Noé não ficou calado. Diante daquele povo, Noé pregou. Ele era pregador da justiça. Pedro fala sobre isso. Ele era pregador da justiça. Ele não ficou calado. Ele falou para as pessoas o que Deus havia falado para ele. Noé transmitiu a palavra de Deus para aquelas pessoas, dando assim, meus irmãos, amigos, oportunidade para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Porque Deus, Ele sempre dá oportunidade para o arrependimento. Amém? A pessoa, ela perde a salvação porque deixa a oportunidade passar, mas Deus sempre dá oportunidade. Então Noé, a Bíblia diz que ele era pregador da justiça, e ele passou 120 anos falando para aquele povo: vocês querem ser salvos? Vai acontecer um grande dilúvio, vai acontecer um dilúvio sobre a terra, e só vai ser salvo quem estiver dentro desta arca que Deus mandou construir. Mas o povo não escutava Noé. Quando o povo não escutava Noé, o povo estava deixando de escutar a palavra de Deus, a palavra de Deus que poderia transformar
Então Deus falou através desse profeta para aquelas pessoas, e as pessoas não deram ouvido. E diz a Bíblia que o Senhor falou para Noé entrar na arca no dia determinado por Deus. Entra na arca tu e a tua família e os animais, alguns animais que Deus pediu para Noé colocar para preservar alguns animais da terra. E eles entraram naquela arca e veio o dilúvio e a porta se fechou. Quando a porta se fechou, não tinha mais oportunidade para a salvação, porque Deus, Ele abre portas, mas Deus fecha a porta. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar, mas a que Ele fecha também ninguém pode abrir. E diz a Bíblia que veio o dilúvio e as pessoas morreram, porque não ouviram a palavra de Deus por meio de Noé. Mas Noé e toda a sua família foram salvos, porque eles ouviram a palavra de Deus. Amém? Deus falou mais tarde na história com um homem chamado Abrão. Abrão, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, a palavra de Deus diz que o Senhor falou: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia não diz aqui se Deus falou com Abrão no ouvido dele ou por visão. Lá em Gênesis 12, 7, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abrão e falou com ele. E lá em Gênesis 15, 1, a Bíblia diz que o Senhor fala a Abraão em visão. Aqui foi em visão. O Senhor também falou com um homem chamado Abimeleque, que era o rei de Gerar. Então, aqui, Deus estava falando. Deus, Ele sempre falou. Deus, Ele sempre se revelou à humanidade através da sua palavra. E quando Deus fala para Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus fez uma promessa aqui maravilhosa para Abraão. Ele disse que da descendência dele, ele iria abençoar todas as famílias da terra. A Bíblia Sagrada também diz que Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4. Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Moisés estava ali, ele era pastor de ovelhas, e ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ali próximo ao Monte Sinai. O Monte Sinai na Arábia. O Monte Sinai não é do Egito, é na Arábia. O Paulo fala sobre isso. E ele estava ali, apacentando, e de repente ele olhou para o monte e viu uma planta brilhando em chama, uma sarça, uma planta chamada sarça. Ele viu aquela planta brilhando e ele ficou maravilhado, porque ele olhava aquela planta queimando, mas não se consumia. As folhas queimavam, mas não consumia. O fogo não era fogo destruidor, era um fogo diferente que ele estava vendo naquela planta. Então ele ficou admirado e foi para lá. Quando ele estava chegando perto, o Senhor fala com ele e diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisa é santo. O Senhor falou com Moisés de dentro da sarça. A voz do Senhor veio de dentro da sarça. Foi uma das maneiras que Deus usou para falar com Moisés, para chamar Moisés, para capacitar ele, para libertar o povo de Israel do Egito. Aqui são as maneiras que Deus falou no passado. E diz a Bíblia também que Deus, ele fala com Moisés, lá em Êxodo 19:9, de dentro de uma nuvem densa ou espessa. Uma nuvem espessa ali no Monte Sinai. A Bíblia diz lá em Êxodo 19:9 que Deus fala com Moisés de dentro daquela nuvem. Outra maneira que Deus
usou para falar com Moisés. A palavra de Deus diz também que Deus, ele falou com um profeta chamado Elias, lá em 1 Reis 19, 12, 13, e Deus fala com Elias de dentro de uma brisa. Deus usou uma brisa suave, e daquela brisa Deus fala com Elias. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele disse que antigamente Deus, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Mas Deus falava para quê? Deus falava para avisar dos seus planos, como ele falou para Noé. Ele falava para avisar contra o pecado. Ele falava para orientar. E ele falava para se revelar quem ele era. E ele falava também, como falou para Isaías, das promessas da vida eterna. Amém? Quando Deus falou com Abraão, com Isaac e com Jacó, Deus ele se revelou como Deus Todo-Poderoso. Está escrito em Êxodo 6, 3 e 6. Deus ele fala para Moisés: Moisés, quando eu me revelei para Abraão, quando eu me revelei para Isaac, quando eu me revelei para Jacó, eu me revelei como Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor falou para Moisés: mas para ti, Moisés, e para o povo de Israel, eu me revelo como eu sou o Senhor. Aleluia. Vejamos aí Deus se revelando mais ainda, o Senhor se revelando mais ainda para a humanidade. À medida que a história foi acontecendo, o Senhor se revelava cada vez mais. E Deus falou a Moisés através de uma sarça ardente. Ele falou para Moisés o plano de libertação do povo de Israel, que sofria de opressão e escravidão há 400 anos. Deus falou, Deus planejou e Deus libertou. Amém? O escritor aos Hebreus ele disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, a mim e a você, ele nos falou nestes últimos dias pelo Filho. O Filho. Quem é o Filho e como ele falou e como ele fala? Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz lá em João capítulo 1 e versículo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E outra tradução está dizendo: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem é o Filho? O Filho é a palavra. Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus disse: haja luz. Quando Deus disse haja luz, a palavra falada por Deus criou a luz, e essa palavra é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. João ele fala sobre isso, meus queridos irmãos. Tudo aquilo que Deus fez, ele fez os animais, ele ordenou que apareçam os animais terrestres, os répteis, que apareçam os animais, os peixes, que apareçam as aves no céu. As palavras faladas por Deus, a palavra criadora é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a suprema revelação da palavra de Deus. Deus ele se revelou de uma maneira extraordinária. No passado ele se revelou através da sarça, através da arca, através de visões, mas hoje ele tem se revelado pela própria palavra, pelo próprio Verbo de Deus. João ele disse: todas as coisas foram feitas por ele
nada do que foi feito se fez. Aleluia. Quando Deus, tudo que Deus criou por meio da sua palavra. Está escrito também lá em Hebreus. E essa palavra criadora é o Senhor Jesus. O escritor dos Hebreus, ele diz aqui que o Filho de Deus é o resplendor da glória de Deus. Ele está dizendo, o Senhor Jesus é o brilho, é a luz da glória de Deus. Quando você olha para o Senhor Jesus, você vê a glória de Deus, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Aleluia. Ele diz aqui em Hebreus 1:3, Ele é a expressa imagem da sua pessoa. O Senhor Jesus é a expressa imagem de Deus. Quando o Senhor Jesus estava aqui juntamente com os seus discípulos, um dos discípulos falaram para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque ele sempre falava: o Pai está comigo, eu e o Pai somos um, o Pai me ama. E um dos discípulos disseram: mostra-nos o Pai. E ele falou: eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Quem me vê a mim vê o Pai, porque Ele é a expressa imagem do Deus vivo. O escritor dos Hebreus diz aqui em Hebreus 1:3, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor Jesus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Porque a terra está onde está, porque Ele sustenta. Porque os planetas estão onde estão, porque Ele sustenta pela palavra do seu poder. Porque a lua está onde está, porque Ele sustenta pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a grande revelação de Deus para a humanidade. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Ele por si mesmo, Hebreus 1:3, Ele por si mesmo fez a purificação dos nossos pecados. Aleluia. Nenhum ser humano tem a capacidade de se purificar. Nenhum ser humano tem a capacidade de se tornar limpo. Mas a Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus por si mesmo, quando Ele veio a este mundo, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz do Calvário, Ele estava fazendo a purificação dos nossos pecados. Aleluia. Só Ele tem o poder para purificar os nossos pecados. João, ele disse: por Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por si mesmo. Ou seja, quem quer ir para o céu tem que ter a purificação dos pecados. E só quem pode purificar os pecados é o Senhor Jesus Cristo. Só quem pode limpar, tirar os pecados é o Senhor Jesus Cristo. Por si mesmo. E a morte dele foi tão extraordinária. A morte do Senhor Jesus, ela dá uma oportunidade para todos os seres humanos ter a salvação. Ela dá uma oportunidade para todo ser humano ter o perdão. Todos que crerem nele. Ele, a suprema revelação de Deus, a suprema revelação da palavra de Deus. O Verbo, em João capítulo 1, versículo 14 diz: o Verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus é a palavra viva. Ele diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Ele é a palavra viva de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Quando Ele estava pregando a palavra, Ele disse: a palavra que eu falo não é minha, a palavra que eu falo é daquele que me enviou, do Pai Celestial. O Senhor Jesus
Cristo, em Hebreus 4 diz que Ele tem o mais excelente nome. Não tem um anjo no céu, não tem um querubim no céu, não tem um serafim no céu que tem o mais excelente nome. O mais excelente nome pertence à palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada que o próprio Pai Celestial, aqui em Hebreus capítulo 1, o próprio Pai Celestial, no versículo 8, olha o que o Pai fala dele. Mas do Filho diz, aqui é o Pai falando do Filho, é Deus falando do Senhor Jesus Cristo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. O Pai está dizendo: Filho, tu és Deus, aleluia. O Pai está testificando, falando que Jesus Cristo é Deus, Pai Celestial. É por isso que Ele fez a purificação dos nossos pecados. A Bíblia diz aqui, depois que Ele fez a purificação dos nossos pecados, Ele se assentou à destra da majestade nas alturas, aleluia. Depois que Ele morreu, depois que Ele ressuscitou dos mortos, Ele voltou para o céu e assentou-se no trono à direita do Pai, porque Ele é Deus, Ele é a palavra. Mas o Filho, a Bíblia diz que o Filho, Ele nos falou nesses últimos dias. Se nós formos aqui falar tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa transformação, nós passaríamos a noite toda e não falaríamos de tudo. Mas eu vou falar algumas coisas que Ele disse. Uma das coisas que Ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele falou, Ele disse que nós devemos nos arrepender dos pecados, porque o reino dos céus chegou, e quem trouxe o reino dos céus foi Ele, o Senhor Jesus Cristo, amém? Ele trouxe o reino dos céus, meus queridos irmãos e ouvintes, através da graça de Deus. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 17, que a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio do Senhor Jesus Cristo, aleluia. É por isso que a mensagem hoje para a humanidade é: se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Se arrependa dos seus pecados e receba o Salvador, porque só Ele pode purificar o teu pecado. Se arrependa dos teus pecados, porque Ele mesmo disse, Ele disse: eu sou o caminho, João 14,6, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse isso. Se Ele disse isso, eu vou duvidar? Ele é a palavra da verdade, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Então Ele está dizendo: você quer ir para o céu, você quer ter uma vida eterna, você quer ter uma vida de paz, então me receba como Salvador da tua alma, porque foi para isso que eu vim a este mundo, morrer na cruz. Ele disse, quando Ele estava falando com Nicodemos, Ele falou para Nicodemos e falou para toda a humanidade do amor de Deus para com a humanidade. Ele disse lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse isso. Ele é a suprema revelação da verdade, da palavra de Deus. Deus fala através do Senhor Jesus, e Ele fala nessa noite através do seu Espírito, porque o seu Espírito está aqui em nosso meio. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus ia voltar para o céu, Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito. O Espírito que ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele disse: eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Ele falou, Ele fala hoje para você, para mim, para todos, que Ele é a ressurreição. A morte não é o fim. O salário do pecado é a morte, diz em Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um dom gratuito. Nós devemos pegar esse presente que Deus está nos dando, o maior de todos os presentes, que é a salvação da nossa alma. E a palavra de Deus diz: o Senhor Jesus Cristo, antes de ir para o céu, Ele falou o seguinte, João 14:1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Casa do Pai, lá no céu, tem muitas moradas. Ele disse: se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. Ele falando, o Senhor Jesus falando, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei. Ele falando, Ele vai voltar, eu voltarei, mas eu vou voltar e vou levar você para mim mesmo. Ele vai levar todos aqueles que creram no seu nome, todos aqueles que receberam Ele como Salvador, todos aqueles que aceitaram a purificação dos seus pecados pelo sangue de Cristo. Naquele dia do arrebatamento, Ele vai levar. Somente esses. Ele continua falando, porque a porta da graça está aberta. A porta da salvação está aberta. E o Senhor Jesus continua falando para cada um de nós: eu vou voltar. E quando Ele voltar, o último inimigo será vencido. O último inimigo é a morte. A morte não é o fim, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Você que está aqui nessa noite, não deixe para amanhã. Entrega a tua vida hoje e recebe o Salvador em nome de Jesus. E a igreja fique cada dia fortalecida na graça, na misericórdia, no poder do Senhor, aguardando aquele grande dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a honra. Por isso, eu passo a palavra para o dirigente. Ó, vem sem demora, Salvador, porque vacila e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora, Salvador, e vida nova de gozar. Oh, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador, tu tens Mas tenha a vida eterna. Esta oportunidade
oportunidade, ela se estendeu a todos. Ela se estendeu a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, que falar que quer aceitar. Você tem que falar que quer aceitar o Senhor Jesus. Confesse a Ele nesta noite como seu único e suficiente Salvador. O Senhor, Ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer te dar a salvação, uma chance de morar no céu de glória juntamente com Deus. Amanhã nós não sabemos o que pode acontecer. Hoje nós estamos aqui, nós estamos nesta oportunidade. Entregue a sua vida hoje ao Senhor Jesus. O amanhã ele é incerto. Amanhã só pertence a Deus. Hoje nós temos aqui esta oportunidade. Pergunto se tem alguém no nosso meio que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus para ter esta mudança, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Levante a mão como sinal de aceitação. Diga: eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. E o pastor estará orando juntamente com a igreja. Você que tem este desejo, levante a sua mão como sinal de aceitação, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se não tem, de pé em nome de Jesus, e aplaude ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado. O Senhor Jesus Cristo, é por meio dele e é por Ele que estamos aqui, em nome de Jesus. Neste momento, Ó Deus amado, Deus de glória, Deus de poder, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos todas as famílias que se encontram na tua casa, Pai. Pedimos a bênção do alto para cada um, Senhor. Pedimos a bênção da saúde. Pedimos a bênção da proteção, meu Deus. Pedimos, Senhor, a bênção da prosperidade. Pedimos a bênção da salvação para aqueles da família que ainda não são salvos. Ó Senhor, derrama da tua graça sobre essas famílias, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Thank you.